Bom dia! Hoje falaremos um pouco mais sobre a Antártica, ou o continente mais frio do mundo. A vegetação predominante da Antártica é composta principalmente por fungos, musgos e líquens. Essas plantas costumam crescer próximas do solo, em locais úmidos. Fauna. O continente da Antártica possui uma fauna rica em peixes, aves e mamíferos. Não existe população humana de residência permanente, exceto nas bases científicas. A flora é escassa no verão e praticamente inexistente no inverno. Cerca de 45 espécies de aves vivem na convergência da região da Antártica, mas apenas 3 se reproduzem no continente. O pinguim imperador, o petrel antártico e a escoa polar. Das mais de 20 mil espécies de peixes conhecidas, apenas cerca de 100 vivem nas águas geladas da Antártica. Os mamíferos nativos são todos marinhos, como focas, golfinhos, elefantes marinhos e orcas e baleias. As aves são pinguins de penacho amarelo, cormões e pinguins de Magalhães. Boa parte das espécies, principalmente aves e mamíferos marinhos, não passam o ano todo no continente. Durante o inverno, quando a região congela, muitos animais migram para o norte e só voltam no final da estação. Os elefantes marinhos são grandes mamíferos. A fêmea atinge 3,50 metros e o macho até 6,5 metros, pesando até 6 toneladas. A cabeça é grande, com os olhos grandes e salientes e arcadas superciliares com pelos rígidos. Nos machos, o nariz alonga-se numa espécie de tromba, que originou o nome popular da espécie. Os membros anteriores, apesar de robustos, não proporcionam bom rendimento em terra. Os posteriores, muito fortes, com 5 dedos e fendidos ao meio, formam uma espécie de remo cada um. Os elefantes marinhos passam cerca de 80% das suas vidas a nadar nos oceanos. Podem estar até 80 minutos sem respirar e mergulhar até os 1.700 metros de profundidade. A época de reprodução dura apenas cerca de um mês no verão do hemisfério norte, onde vivem. Neste período, as fêmeas concentram-se em colônias numerosas, localizadas em praias e separadas por haréns controlados por macho dominante. A fêmea dá luz a uma cria que amamenta apenas durante este período, sem nunca se afastar para se alimentar. Ao fim deste tempo, já fecundada de novo, a fêmea regressa ao mar, abandonado o harém e as crias. Eles escolhem as praias de cascalho para se aquecer. Os pinguins existentes, por exemplo, são de penacho amarelo, pinguins de Magalhães, pinguim imperador, pinguim papua, pinguim amélia e os pinguins antárticos. A morfologia dos pinguins reflete várias adaptações à vida do meio aquático. O corpo é fusiforme, as asas atrofiadas desempenham a função de barbatanas e as peles são impermeabilizadas através da secreção de óleos. Os pinguins alimentam-se de pequenos peixes, krill e outras formas de vida marinha, sendo por sua vez vítimas da predação de orcas e focas leopardo. A baleia jubarte se reproduz em áreas mais quentes. Os adultos têm 15 metros e os bebês 6 metros. A baleia jubarte vive metade do ano na Antártica e outra metade do ano nos trópicos, inclusive no litoral do Nordeste brasileiro, onde costuma dar espetáculos. Ela gosta de se reproduzir em áreas mais quentes, onde ficam até 7 meses sem comer. Depois, migra em direção ao sul para se alimentar e alimentar seus filhos. A Antártida é a área mais preservada do planeta, uma área equivalente a um Brasil coberto de gelo. O clima é frio e seco, as latitudes são altíssimas e o continente é considerado isolado. O Cabo Horn tem uma espécie de degrau embaixo da água que diminui o nível da profundidade de 4.000 para 100 metros, o que deixa a região mais exposta à força das ondas. Nos encontros dos oceanos Pacífico e Atlântico, é varrido por ciclones constantes de até 180 km por hora. O turismo na Antártida começou no final dos anos 50, quando o Chile e a Argentina levaram mais de 500 turistas às ilhas Shetland do Sul, mas a atividade somente se estabeleceu em 1966, quando o tema educação ambiental foi incorporado junto com o slogan "Você não pode proteger o que você não conhece". Acreditava-se que vivenciar a Antártida levaria as pessoas a uma consciência ecológica, uma vez que passariam a compreender o papel importante que a Antártida tem no ambiente global. O isolamento físico daquela região, as temperaturas extremas, o clima adverso e a vida selvagem peculiar são grandes atrativos ao turismo. Apesar do turismo na Antártica ser muito caro, nos últimos 35 anos várias operadoras se aventuram na região antártica a cada ano. Os benefícios derivados do turismo responsável, como o melhor conhecimento e apreciação da importância da região, são enormes.
O turismo na Antártica é um exemplo de conduta consciente em ambientes naturais. A Antártida é a região do planeta mais sensível às mudanças globais. O aumento da concentração de gases do efeito estufa e o consequente aquecimento global têm contribuído para a fragmentação de grandes porções de gelo. O efeito estufa é causado pelas queimadas, desmatamento e agricultura que são realizados em todo o mundo e geram grandes consequências na Antártida. As consequências sofridas pela Antártida afetam todo o nosso planeta. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre este continente tão belo. Tchau, tchau!